Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar a liturgia diária do sábado da sexta semana do tempo comum. E a liturgia nos convida a uma reflexão sobre a fé. Esta fé que foi vivida durante toda a história da salvação através de grandes homens e mulheres de Deus. Por isso, a carta aos Hebreus nos apresenta uma lista de grandes realidades que foram vividas, de pessoas que foram chamadas por Deus e responderam com uma fé profunda. Primeiro ele coloca que a fé é vivida no momento que acreditamos que pela palavra de Deus tudo foi criado, ou seja, Deus foi falando e as coisas foram acontecendo. Isto é uma realidade de fé. Coloca também a experiência de Abel, de oferecer o melhor para Deus, acreditando na bênção que Deus daria àqueles que respondessem com fé, com a oferta generosa que Deus esperava daqueles que dizem que acreditam nele. A mesma realidade coloca sobre Enoque, que viveu uma vida de fé profunda e foi arrebatado, ou seja, não experimentou a morte. Assim também como Elias e a própria Nossa Senhora, essa mulher de profunda fé que foi arrebatada, foi assunta ao céu pela sua fidelidade e compromisso de fé a Deus. Como também nos apresenta a figura de Noé, que quando Deus pediu que ele construísse a arca, ele não hesitou em construir a arca e depois do dilúvio não vir. Ou seja, diante da realidade de que ele poderia trabalhar de maneira cansativa na construção da arca e nada acontecesse. Ele acreditou em Deus, construiu a arca e foi salvo pela fé, porque acreditou na proposta de Deus. Por isso, para que possamos reavivar cada dia a nossa fé, precisamos ter um encontro com Cristo. E o evangelho de hoje da transfiguração nos leva a esta experiência profunda. Primeiro temos que estar como discípulos de Jesus, disponíveis ao chamado que ele nos faz. Então Jesus chama Tiago, Pedro e João para subir ao monte. E nós sabemos que para subir um monte precisa de sacrifício. Acreditamos que esses 3 discípulos, pela fé, subiram o monte com Jesus, o Monte Tabor. Nós somos chamados também a todos os dias subirmos o monte, porque se assim fizermos, teremos um encontro muito especial e profundo com Jesus. E claro, subir ao monte é rezarmos, estarmos com o coração voltado ao alto, subirmos até Jesus para ali experimentarmos aquilo que ele tem para nos oferecer. E para Pedro, Tiago e João, Jesus ofereceu para eles uma realidade de transfiguração, mesmo porque os discípulos estavam preocupados, porque Jesus havia acabado de anunciar a paixão, queria sofrer muito, seria entregue, iria morrer e no terceiro dia iria ressuscitar. Os discípulos estavam com medo e Jesus quis mostrar para os discípulos que realmente passar pela paixão não seria fácil, mas depois eles iriam experimentar
a alegria da transfiguração, que é o símbolo da ressurreição que iria acontecer com Jesus. Foi uma realidade que encheu de tal maneira o coração dos discípulos de alegria que Pedro disse: Senhor, queremos ficar aqui para sempre. Vamos armar aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ou seja, na nossa resposta a Deus, da fé que Ele pede que nós vivamos, nenhum sacrifício, nenhuma paixão, nenhuma dor se compara com a alegria de um dia contemplarmos na ressurreição Jesus transfigurado. Então, depois de respondermos com fé o chamado de Jesus, precisamos descer o monte e anunciar também às outras pessoas esta alegria que nós experimentamos de nos encontrarmos com Cristo ressuscitado em nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.